Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês neste mini curso. Inicialmente, gostaria de parabenizar os químicos, pelo Dia do Químico, que cada um dos químicos que estão aqui presentes nesse mini curso hoje sintam-se abraçados aí pelo Dia do Químico. Então, turma, hoje no mini curso nós vamos falar sobre a avaliação de dados analíticos empregando a análise multivariada. E aí eu inicio definindo o que viria a ser a análise multivariada. A análise multivariada nada mais é do que um conjunto de métodos estatísticos que são aplicados quando nós temos muitas variáveis para uma única amostra, ou mais amostras, mas quando nós temos muitos resultados sendo gerados a partir dessa análise. E na maioria das vezes, essas variáveis, elas são correlacionadas. Esses fatores, juntos, eles fazem com que a análise estatística usando a análise univariada, ela seja difícil, demorada, porque a análise univariada, ela não consegue perceber a interação entre as variáveis, que ela avalia uma variável de cada vez. Então, a análise com muitos resultados vai ser muito demorada e ainda pode correr o risco de perder informações importantes. E é nesse cenário, então, que surge a análise multivariada para resolver, ou tentar resolver buscar soluções para essas análises estatísticas, onde a gente tem muitos resultados. Nessa aula, ou minicurso, nós vamos tratar da análise de componentes principais especificamente, que a gente trata na sigla da palavra inglesa como PCA, mas também já é bastante difundido a sigla do termo português, análise de componentes principais, ACP. Então, inicialmente, nós vamos falar como se dá essa análise, a base de como essa análise ela é desenvolvida, e no final a gente vai falar um pouco sobre a aplicação dessa análise de componentes principais em resultados de uma análise química. Bom, na sequência, aí dando início a essa apresentação, surge o termo quimiometria. E eu gostaria de definir junto com vocês o que viria a ser, então, quimiometria. Então, acabamos de falar que a análise multivariada é esse conjunto de métodos estatísticos que são aplicados aos resultados da análise. E quando essa análise multivariada ela é aplicada restritamente a resultados de uma análise química, a dados produzidos a partir de uma análise química, ela ganha o nome de quimiometria. Então, nesse slide, eu trago um pouco do contexto histórico também desse termo. Ele foi definido por 3 pesquisadores em conjunto, que eu coloco a foto aqui nesse slide. O primeiro aqui de cima para baixo, que é Massat, Désiré Massat. O segundo, que é Kowalski, e o terceiro, que é Wall. Então, eles 3 juntos, eles definem o que viria a ser na quimiometria lá pela
década de 60, né, eles definem, né, e segundo Massat, quimiometria é a disciplina química que usa métodos matemáticos para planejar e selecionar procedimentos ótimos de medidas e experimentos, e para extrair o máximo de informação química analisando os dados químicos. Bom, a quimiometria, ela se divide, portanto, em três eixos, né? Que é o eixo do planejamento e otimização de experimentos, calibração multivariada e reconhecimento de padrões e classificação. Então, o primeiro eixo, ele é bastante utilizado, né? Que é o planejamento de experimentos. Então, ele aparece, né, lá no início ainda para planejar o experimento, muito em substituição também a técnica univariada, né? E nós vamos ter alguns modelos, né, que vão nos auxiliar nesses planejamentos, como a planejamento fatorial completo ou fracionário, né, o um planejamento simplex e as metodologias de superfície de resposta, como Box-Bank, Dollar, composto central, né, que entram aí na parte mais da otimização para auxiliar em encontrar as condições críticas, né, dessa otimização. E a calibração multivariada, né, que é o procedimento que consiste em encontrar o algoritmo que produza uma propriedade de interesse a partir dos resultados obtidos, né? A calibração multivariada, ela vai se dividir em dois métodos, né? Que é o CLS, que é os mínimos quadrados clássicos, e o ILS, que é os mínimos quadrados inversos. Bom, e dentro do que nós vamos tratar na aula, no minicurso, né, a gente tem o reconhecimento de padrões, classificação, onde está situado a análise de componentes principais que a gente vai abordar. Então, o reconhecimento de padrões e classificação, ele se divide em métodos supervisionados e não supervisionados. Os supervisionados, eles também são definidos como classificatório e os não supervisionados como exploratórios, e eu explico mais adiante, né, nos próximos slides, o porquê, né, dessa diferenciação. E dentre os métodos exploratórios, a gente vai ter o PCA e o HCA. Bom, então, agora tratando, né, de reconhecer especificamente de reconhecimento de padrões, né, o que viria a ser esse método, né? É um método cujo objetivo é encontrar as similaridades e diferença entre os grupos de amostras que foram submetidos a algum tipo de análise, né? E como nós falamos no slide anterior, haverá os métodos supervisionados e não supervisionados. O supervisionado, ou método classificatório, né, ele usa um conjunto de treinamentos com objetos de categorias conhecidas, é utilizado para elaboração de modelos que sejam capazes de identificar amostras desconhecidas. Então, no método supervisionado, nós já previamente, né, conhecemos as categorias das nossas amostras. E, com isso, nós criamos um grupo treinamento e, a partir
método, o algoritmo vai ser capaz, né, desenvolvido, vai ser capaz de identificar novas amostras desconhecidas. Então, por isso ele é conhecido como um método classificatório. Então, dentro do método classificatório, nós vamos ter os mais utilizados, né? O SINCA, o LDA e o KNN, né? que são, né, a modelagem independente de analogias de classe, a análise discriminante linear e o K vizinho mais próximo, tá bom? Então são essas três as técnicas mais usadas. Depois nós temos os métodos não supervisionados, que são aqueles que avaliam a existência de agrupamentos sem utilizar o conhecimento prévio dos membros das classes, ou seja, as amostras são examinadas utilizando apenas medidas de algumas propriedades com o intuito de se observar agrupamentos naturais. Então, essa técnica, diferente da técnica de supervisionados, quando a gente já sabe, né, nos supervisionados, se há ou não alguma classificação no não supervisionado, os membros das classes as amostras são propriedades desconhecidas, né? Então, esse agrupamento ele vai acontecer de maneira natural a partir da dos pesos, né, de cada uma dessas variáveis. Então, dentre as técnicas não supervisionadas, as mais utilizadas são a análise de agrupamento hierárquico e a análise de componentes principais. A primeira é conhecida pela sigla, né, HCA, e a segunda, como nós já falamos, PCA, ou a sigla da palavra, a partir da expressão portuguesa, vai ficar ACP. Bom, dando continuidade aí, né, afunilando para o nosso conteúdo deste mini curso, que é a análise de componentes principais. Essa análise ela é uma das técnicas dos métodos mais utilizados dentre a análise multivariada, né? Isso porque ela é uma das técnicas mais simples e também porque é a base para se utilizar no PCR e no SINCA. Então, isso faz com que a análise de componentes principais seja uma das técnicas da análise multivariada mais difundidas, né? E ela foi desenvolvida por Coral Pilsen, né, em 1901. Ele é esse pesquisador, né, estatístico que aparece aqui nessa fotografia, né, no slide, mas foi Rutland, em 1933, que publica o primeiro artigo utilizando análise de componentes principais e deixa esse conteúdo palatável, né, para que outros pesquisadores de outras áreas pudessem aplicar, né? Então ele define autovetores, altos valores, que vai facilitar o uso dessa técnica por outros pesquisadores que não matemáticos e estatísticos. E a primeira aplicação, né, apesar de Rutland ter, em 1939, desenvolvido, né, dado condições para o uso dessa técnica,
a aplicação dela acontece pela primeira vez em 1954 em um trabalho de ecologia. E na química, ela só começa a aparecer nos artigos em 1960 por Malinovics, né, o primeiro químico que usa a análise de componentes principais em dados químicos. Um momento, gente, estou tentando passar o slide aqui. Pronto. Então, turma, é possível perceber, né, nessa tabela que eu apresento aí para vocês, né, apesar de os números estarem pequenos, mas vocês conseguem perceber a intencionalidade de colocar essa tabela com esses resultados aqui, é justamente para a gente observar que nós temos muitas variáveis, né, e muitas amostras, e isso faz com que também tenhamos muitos resultados a partir de uma análise química, né? Então, essa tabela é fruto, né, de um trabalho que eu fiz com amostras de vinho, são 28 amostras de vinho, usando 10 variáveis, que são os íons metálicos, né? E aí, como vocês observam, né, nós tivemos muitas amostras e isso faz com que seja difícil, né, analisar esses dados brutos. E a análise de componentes principais vai nos auxiliar justamente a extrair as informações mais importantes desse conjunto de dados. Bom, então, para que a gente possa analisar esse conjunto de dados, né, de dados como esses que foram mostrados no slide anterior, para aplicar a análise de componentes principais, a gente precisa, né, que esses dados sejam arranjados em uma matriz de N objetos, né, e P variáveis, né, onde os N objetos, né, ou variáveis, são as linhas, e o P, as variáveis, são as colunas. Os objetos podem ser amostras, moléculas, materiais, indivíduos. As variáveis podem ser absorvância em diferentes comprimentos de onda, sinais em função do potencial elétrico ou do tempo de retenção, concentração dos elementos ou outras propriedades físicas, né? Então, aqui, né, como a gente está restringindo este minicurso a resultados, né, analíticos, então quase sempre as nossas variáveis, né, vão ser a resposta analítica para alguma variável, tá bom? Então, por definição, a a análise de componentes principais vai fazer a sumarização, né, a redução da dimensão de uma matriz, né, com as variáveis n para uma matriz com um número menor de variáveis k que foram derivadas. Então, turma, continuando essa definição, a análise de componentes principais, ela é fundamentada na correlação, né, entre as variáveis, agrupando aquelas que são mais correlacionadas numa nova variável que a gente vai chamar de componente principal. Então, como resultado, nós vamos ter componentes principais, né, ou novas variáveis que são mais informativas e em menor número do que os descritores originais, né? Então, no exemplo que nós vemos aqui no slide, né,
nós temos duas variáveis que possuem correlação, né, que é idade e altura, e surge aqui, né, uma nova variável, né, que é a PC1, a partir da correlação desses dados entre essas duas variáveis, né? E a PC2, que é ortogonal à PC1. Então, nós percebemos aqui no gráfico de scores, que é gerado a partir da análise de componentes principais, que aqui agora nós vamos ter PC1 e PC2, né? E que essas variáveis elas estão muito mais correlacionadas, né, do que na primeira situação aqui do gráfico 1. Então, o que a análise de componentes principais vai promover? A redução da dimensionalidade dos dados, né? Então, como a gente falou há uns 2 slides atrás, uma matriz de dados, né, de dimensão n, ela é reduzida para uma matriz de dimensão menor, né, como a dimensão k, uma matriz menor. Ela promove o reconhecimento de padrões, então, nesse quesito, ela pode auxiliar, né, na adulteração, né, em pesquisas que façam adulteração, porque reconhece os padrões, dando possibilidade de rastrear, inclusive, de onde um produto contrabandeado pode estar vindo, né, a partir da sua composição química. Também é possível, né, detectar amostras anômalas, né, que são amostras fora do padrão, e pode nos auxiliar também na seleção das variáveis mais significativas de uma análise. Bom, a PCA ela pode ser também definida, né, por diferentes visões, pela uma visão estatística, uma visão matricial, uma visão geométrica. Então, segundo a visão estatística, a PCA é uma técnica de análise multivariada relacionada com a análise de altos vetores e altos valores. Em termos matriciais, a análise de componentes principais é um método para decompor uma matriz X em duas matrizes menores, TP, mais uma matriz de resíduos E, né? Então, a decomposição da matriz X em uma matriz TP transposta mais E. E, geometricamente, a PCA é uma técnica de projeção na qual a matriz X é projetada num subespaço de dimensões reduzidas. Então, turma, a partir dessas três formas de descrever a análise de componentes principais, eu escolhi a descrição matricial ou matemática, porque eu entendo que essa forma é uma das mais tranquilas de compreendermos o funcionamento da análise de componentes principais. Então, a partir da formação das componentes principais, vão surgir dois novos conjuntos de dados, que são os scores e os pesos. Os scores, né, estão relacionados às amostras e os pesos estão relacionados às variáveis. Nessa figura que a gente observa no slide, né, temos uma matriz e que então essa matriz é decomposta em vetores T, né, que são os vetores scores, e vetores P, que são os vetores pesos. Então, para formar a primeira componente principal, ela é formada, né, segundo
como a gente pode ver aí na expressão, na primeira expressão, aí PC1 igual a T1 vezes P1, então ela é formada pelo vetor score e o vetor peso. E na continuidade aqui dessa figura, a gente observa que lá no final a gente vai ver uma matriz E, que é uma matriz de erros, uma matriz que é o resíduo, né, gerado após a extração do vetor score T1 e o vetor peso P1. A partir dessa matriz de erro de resíduos, a gente vai obter a PC2, né, que vai ser formada pelo score, o vetor score T2 e o vetor peso P2. Né? Então, por essa razão, né, como a gente pode observar, PC1 e PC2 elas são ortogonais, né? Porque as informações que contém em PC1 não são as mesmas informações que são contidas na PC2, né? E aqui a gente pode observar também, né, que os pesos eles vão ter variação de valores que vão de de menos 1 a mais 1. E isso a gente vai também ver um pouco mais na frente quando a gente falar dos gráficos de peso e dos gráficos de scores. Que, como eu acabei de falar para vocês, a representação gráfica, né, da análise de componentes principais, ela se dá em dois gráficos, que são os gráficos de pesos, ou loadings, e o gráfico de scores. Né? O gráfico de peso, ele, assim como a gente falou no slide anterior, ele vai representar as nossas variáveis. Né? E nesse gráfico é possível observarmos quais são as variáveis que têm maior peso em uma determinada componente principal. Nesse gráfico que está no slide, ele foi extraído, né, de um artigo onde os autores eles fizeram a determinação da composição mineral de águas naturais, né? E avaliaram nesse trabalho os seguintes minerais: bário, potássio, estrôncio, sódio, cálcio e magnésio. E o que a gente pode observar aí, segundo o gráfico de pesos? Que cálcio e magnésio, no eixo de PC1, né, eles têm os maiores pesos positivos, porque estão aqui, né, com peso em torno de 0,6. Como eu disse a vocês no slide anterior, no gráfico de pesos, ele vai variar de menos 1 a mais 1. E bário tem um peso, né, também PC1, relativamente alto. A gente considera um peso alto, na verdade, acima de 0,05. Então, é um peso mediano, né? Mas quem define aqui, principalmente, né, quem tem maiores pesos aqui, cálcio e magnésio. O peso também pode ser considerado em módulo, né? Como eu falei para vocês, que bário tem um peso maior também aqui, mas considerando que ele seja em módulo, né? E aí, os gráficos de peso são avaliados junto com os gráficos de score, que são os gráficos que representam as nossas amostras e mostram para a gente se há formação de algum agrupamento ou não, né? Se essas amostras elas têm similaridade, elas vão se agrupar. Então, para esse mesmo trabalho, né, eu vou apresentar aqui no próximo slide
o gráfico de scores, que é esse gráfico que a gente vê aqui. Então, se vocês se recordarem que nós falamos no gráfico de pesos anteriormente que cálcio e magnésio eles estavam aqui no eixo de PC1 com maior peso, né? Então, esses dois minerais eles são responsáveis pela separação dessas amostras que estão no eixo positivo de PC1, né? Que são as amostras B, D, E e F, porque elas são mais ricas nesses dois minerais do que as amostras que estão localizadas no eixo negativo de PC1. Em contrapartida, essas amostras que estão aqui no eixo negativo de PC1, A, C, G, H e I, são mais ricas em bário, né, do que as amostras localizadas nesse outro eixo, né, de positivo de PC1. Então, esses dois gráficos, eles devem ser sempre analisados conjuntamente, né? Então, alguns autores até preferem usar um gráfico conhecido como biplot, que eu vou apresentar para vocês aqui agora, que é um gráfico onde ele vai reunir as informações dos pesos e dos scores num gráfico só, né? Então, aqui nós temos em vermelhinho, né, nos pontos vermelhos, são as variáveis, né? E os pontos azuis são as amostras, né? Que são os países aqui. São países e os vermelhos são alimentos consumidos em cada país, né? Então, aqui o gráfico aponta, né, que países, né, do sudeste europeu comem mais cereais, porque aqui nós temos cereais, né, e temos os países em volta, bem próximo, né, dessa variável, nós vamos ter aqui, né, esses países aqui. E embaixo, né, o gráfico vai destacar aqui também, né, que segundo o PC2, né, os espanhóis e os portugueses, né, que aqui está o pontinho da Espanha e aqui de Portugal, eles preferem consumir frutas, vegetais e peixe. Frutas e vegetais e peixes, né? Que peixes e frutas e vegetais têm um peso acentuado, apesar de ter pesos baixos para PC1, mas tem pesos altos para PC2, né? Se a gente analisar esse eixo de PC2. Então, essas duas variáveis influenciam no agrupamento desses dois países aqui, Portugal e Espanha. Então, esse tipo de gráfico, né, biplot, ele se encaixa bem quando nós temos, né, poucas informações, mas quando nós temos muitas variáveis, né, como dados espectrais, por exemplo, o gráfico ele fica muito poluído e a gente não consegue extrair as informações corretamente. Então, esse tipo de gráfico não é muito adequado quando se trabalha com dados espectrais. Bom, então, gente, agora nós vamos falar um pouco sobre o pré-processamento dos dados. Então, quando nós vamos trabalhar com análise de componentes principais, das primeiras etapas é realizar o pré-processamento dos dados. Por quê? Muitas vezes, né, os dados possuem ordem de grandezas, né, as respostas analíticas para cada uma das variáveis apresentam ordem de grandeza diferente, como a gente pode ver aqui nesse exemplo, né, desse artigo que foi extraído da Química Nova, onde é avaliado, né, óleos de soja. Então, nós vemos que densidade e índice de refração, essas duas propriedades, elas apresentam, né, valores
né, na mesma ordem de grandeza. Contudo, índice de saponificação e índice de iodo apresentam valores bem superiores, né? Então, se colocarmos esses valores, né, na análise de componentes principais, esses valores brutos, sem realizarmos um pré-processamento, certamente esses valores irão, né, interferir nos pesos e nós teremos uma resposta falsa na análise, né? Então, é recomendado fazermos o pré-processamento. As duas técnicas mais utilizadas no pré-processamento é o centrar na média e o autoescalonamento. O centrar na média, ele tem como objetivo, né, tornar a média, né, de uma coluna, de cada coluna de uma matriz, da matriz que a gente vai utilizar, né, que todos esses valores possam ter a mesma média. Então, é utilizada essa fórmula, né, onde a gente pega um valor da matriz original, né, tira a média dessa coluna da matriz original de dados e vai subtraindo cada valor pela média. E aí a gente vai construindo a nova matriz com os dados já centrados na média, né? E quando a gente tira a média dos valores dessa matriz, a média ela é zero. O outro tipo de pré-processamento é o autoescalonamento. No autoescalonamento, nós vamos ter que o desvio padrão, né, da matriz escalonada, ela vai ser para todas as colunas iguais a 1. E isso dá uma mesma importância aos dados, né? Então, como é que ele é feito? É parecido o, com o método de centrar na média, né? Então, a fórmula, nós vamos também tirar a média de cada coluna e subtrair cada valor, né, da matriz original da média. Só que esse autoescalonar também vai entrar na fórmula aí a divisão pelo desvio padrão dessa mesma coluna, tá bom? Então, o resultado vai ser que cada coluna da matriz nova, escalonada, vai ter um desvio padrão igual a 1. Os métodos de centrar na média, eles são bastante utilizados quando nós temos dados espectroscópicos, né? E os autoescalonamentos quando se deseja dar a mesma importância para todos os dados. Então, nesse exemplo aqui, que foi extraído de um artigo da revista Analítica, esse exemplo deixa bem claro, né, a questão do pré-processamento, tanto do centrado na média, quanto do autoescalonamento. Na situação A aqui dessa figura, nós temos dados brutos e a gente consegue observar que os dados estão, né, em ordem de grandeza bem diferentes. Então, após utilizar, né, a técnica de centrar na média, a gente observa que todos esses dados aqui, né, que estão em A, eles têm agora média igual a zero, mas eles ainda continuam, né, com valores, né, bem elevados, né, os mesmos valores, enquanto que em C, que os mesmos dados brutos de A passaram pelo processo de autoescalonamento, eles estão agora centrados na média, mas todos com a mesma importância. Então, depois de que nós
pré-tratamos esses dados, né? É hora de escolher o número das componentes principais, né? Quantas componentes principais nós devemos usar para que a análise seja representativa, né? A análise de componentes principais, né, possa representar o conjunto total de dados, uma vez que após a realização da análise de componentes principais, a gente tem uma sumarização, né, desses dados. Então, quantas PC usar? Poucas ou muitas, né? Então, o que pode implicar em cada uma das duas situações? Quando a gente escolhe poucas componentes principais, alguma variação sistemática deixa de ser descrita, ou o modelo não consegue descrever os dados completamente. Mas também, se a gente escolher componentes principais em número elevado, pode acontecer que os últimos componentes descrevem apenas ruídos ou que o modelo não será robusto quando aplicado a novos dados, né? Então, como selecionar o número correto de componentes principais? Então, para isso, existem algumas técnicas, né? E a gente vai falar do teste de Scree. Esse teste, né, que Scree também quer dizer detritos, né? É uma palavra inglesa que representa detritos de uma montanha, como se fosse, né, aquele pedregulho na base de uma serra, de uma montanha. Ele quer dizer com isso que as componentes principais, né, que estão aqui representadas nesse gráfico, né, que representa no eixo de Y a variância explicada versus o número de componentes principais. Então, aqui ele está falando para a gente que se nós temos 10 variáveis originais, né, que vão também gerar para a gente 10 componentes principais, quantas dessas componentes principais podemos escolher de maneira que represente o todo. Então, esse gráfico aqui da variância explicada mostra que a primeira componente principal ela já carrega grande parte da informação, aproximadamente 57% dessa variância explicada. A segunda componente ela explica 20% da variância. E a terceira, em torno aqui de 10% da variância explicada. A quarta, em torno de uns 4 a 5% dessa variância explicada. Então, aqui, se a gente imaginar que isso aqui possa ser o perfil de uma montanha, a gente observa que quando a gente vai alcançando aqui a base dessa montanha, a variância explicada, acumulada aqui a partir da quinta componente principal, ela é muito pequena, né? Em torno de 8 a 9% da variância explicada. Então, nesse artigo, os autores resolveram escolher as quatro componentes principais para realizar essa análise, né? Existem outros critérios, né? Esse critério ele acaba sendo um pouco subjetivo, porque qual seria, né, então, a variância explicada ideal para o somatório de variância explicada ideal para se justificar a escolha? Alguns autores falam 70%, mas esse valor ele não é um valor baseado em nenhum dado, né, experimental, né? Então, há uma certa dúvida sobre esse tipo de escolha, né, de número de componentes principais, né? Bom, gente, uma outra questão, né, que pode interferir nos resultados da análise de componentes principais são as amostras anômalas, né, que a gente conhece também como Eulers, né, que são objetos que são muito diferentes dos restos dos dados, né? Eles podem ter um grande efeito no modelo, na PC, e eles, então, portanto, devem ser removidos. Aqui nesse exemplo, a gente observa que uma amostra, né, ela está bem
descorrelacionada das demais. E quando essa amostra, então, portanto, ela é removida, nós observamos que há, né, uma correlação, né, mais perfeita entre os dados, né, de pH e temperatura aqui nesse exemplo. Então, turma, de uma maneira geral, para a gente tentar resumir um pouco como seria o passo a passo para realizarmos uma análise com componentes principais, a gente poderia dizer que começa examinando os dados, depois o pré-processamento desses dados, né? Calculando a matriz de covariância ou correlação, depois calculando altos vetores e altos valores da matriz de correlação e, por fim, construindo os gráficos de scores e pesos. Aqui eu vou colocar alguns livros, né, uma bibliografia que aborda esse tema, né, de análise de componentes principais. Esses superiores aqui todos estão na língua inglesa, e eu gostaria de destacar esse livro aqui, que é Quimiometria, Conceitos, Teorias e Aplicações, da professora Márcia Miguel Ferreira, né? É um livro bastante didático, né? Que a professora Márcia publicou, né? Não tem muitos anos, e é um livro na língua portuguesa. E também temos outros livros, como esse livro aqui, que é da professora Sueli, que também é um bom livro, né? Traz informação, algumas informações importantes, e esse livro aqui, que é um livro traduzido para o português de autores americanos, né? Então, essas são opções bastante interessantes para quem quer conhecer um pouco mais a fundo a análise de componentes principais. Além disso, pessoal, nós temos alguns programas, né, que vão nos auxiliar a fazer todos esses cálculos, a produzir esses gráficos que nós falamos aqui, do gráfico de scores, do gráfico de pesos, o gráfico do teste de Scree, e outros gráficos também, né, que são gerados a partir da análise de componentes principais. O Estatística, o Unscambler, Minitab, MATLAB e Octave e o R, sendo esses dois últimos aqui são softwares livres, né, que podem ser utilizados por pessoas comuns, né, e os primeiros, né, são normalmente comprados por instituições, e a partir dessa licença nós podemos utilizá-los. Também coloca aqui uma relação de revistas que aceitam bem trabalhos, né, que contenham planejamento, calibração ou análise exploratória, tudo que envolva a estatística, né, multivariada, né? Hoje, muitas revistas, inclusive, preferem, né, que os resultados sejam apresentados assim. Então, aqui a gente tem Analytical Chemistry, The Analyst, Analítica Química Acta, Analytical e Bioanalytical Chemistry, Talanta, Applied Spectroscopy e Journal of New Infrared, né? Então, todas essas revistas, elas, além das revistas que são próprias, né, da quimiometria, né? Essas revistas que eu acabei de citar são revistas químicas, né? Turma, agora nós vamos falar da parte mais interessante do curso, né, onde nós aplicamos
os conceitos que acabamos de falar, né, de aprender. Então, eu vou trazer aqui para a gente discutir alguns trabalhos que foram realizados por mim, né, ao longo desse tempo e, e espero que possa contribuir para que vocês consigam compreender melhor esses conceitos que a gente falou anteriormente. O primeiro trabalho que eu vou apresentar para vocês foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz com análise de componentes principais e é um dos trabalhos que eu tenho bastante apreço, né? Então, nesse trabalho, nós buscamos, né, esse trabalho foi realizado com o professor Reinan, da Universidade Federal da Bahia, professor André, da Universidade Federal de Alagoas, e alunos colaboradores, né? Nesse trabalho, nós tentamos realizar, com análise de componentes principais, a diferenciação da origem geográfica de vinhos brasileiros, né? Nós sabemos que o Brasil tem duas regiões, grandes regiões produtoras de vinho, né? Que uma já é bastante reconhecida, que é a região no Rio Grande do Sul, né? E mais recentemente aqui no Nordeste, né, no Vale dos Vinhedos, aqui no Médio São Francisco, né, a região de Casa Nova, Juazeiro, Petrolina, que são produtoras. Então, nós tentamos, a partir da composição mineral desses vinhos, né, ver se havia alguma diferenciação que pudesse formar grupos, né, a partir desses vinhos. Então, nós analisamos os vinhos dessas 28 amostras de vinho dessas duas regiões, sendo vinhos brancos e vinhos tintos, utilizando como técnica, né, o ICP-OES, após digestão em micro-ondas. Então, foram 10 variáveis que nós utilizamos, os metais, né? Alumínio, minerais, porque entra o fósforo, alumínio, bário, cálcio, ferro, magnésio, manganês, sódio, potássio, fósforo e zinco, né? Dando uma matriz de dados de dimensão 28 por 10. Então, a primeira análise que nós fizemos nesse trabalho, né, após a quantificação, foi checar se era possível fazer essa diferenciação entre as duas regiões, né? Aqui no gráfico de scores, né, que é esse gráfico aqui à esquerda, a simbologia que nós usamos é o vermelho para o vinho do Rio Grande do Sul e o verde, os símbolos verdes para os vinhos do Vale do São Francisco, né? Então, nós observamos que há a formação de agrupamentos, né, uma separação desses vinhos. E nós observamos aqui, a partir do gráfico de pesos, à direita, né, que o vinho do Rio Grande do Sul, ele possui uma menor concentração, né, de metais do que os vinhos do Vale do São Francisco, né? Como que nós analisamos isso, né? Pelo eixo de PC1, nós avaliamos quais são as variáveis, né, onde elas estão localizadas, né? E nós percebemos aqui que magnésio, ferro, potássio, segundo o eixo de PC1, são as variáveis com maior peso. Nós observamos que no eixo positivo de PC1, nós não encontramos apenas o alumínio, né? Não encontramos outros minerais, né? Então, as amostras que estão no gráfico de scores também no eixo negativo de PC1 são amostras ricas nesses minerais e que as amostras que estão no eixo positivo de PC1 têm menores concentrações desses metais.
A segunda análise que nós fizemos, agora a primeira que nós fizemos foi observando PC1 versus PC2, e agora, depois, observando PC1 versus PC3, nós queríamos observar se era possível fazer uma diferenciação entre os vinhos brancos e os vinhos tintos. E nós observamos que, apesar de não haver uma separação tão clara entre as amostras, há uma tendência, né, dos vinhos brancos estarem no eixo positivo de PC1 e os vinhos tintos mais direcionados para o eixo negativo de PC1, onde estão os metais, né? Então, há uma certa separação aí da composição mineral, né, desses vinhos, né? E com isso, a gente pode perceber também que a análise de componentes principais, elas ajudam, né, como nós falamos lá no início, na introdução, elas ajudam em técnicas, né, de denominação de origem de alguns produtos, né, como queijos, o próprio vinho, né, de regiões que são famosas, né, então, por produzir queijos e vinhos, né, então, algo naquela região, né, no seu terroir, que envolve as condições climáticas, de solo, né, de cultivo, né, se usa ou não agrotóxicos, fertilizantes, isso tudo vai fazer com que o produto final ele tenha uma composição diferente da composição de um produto de uma outra região. Na sequência, turma, eu trago um outro exemplo, que é de um artigo que foi publicado na tese de Edivaldo, a partir da tese de Edivaldo Silva, né, que foi aluno da professora Graça, Maria das Graças Corner, que a gente carinhosamente chama de Gal. Nesse trabalho, né, foi feito uma avaliação, né, dos tecidos de diferentes espécies de peixe consumidas em Salvador. Nós sabemos, né, que os peixes, né, principalmente na região costeira do Brasil, eles são bastante consumidos, né, pela população, e também no interior do país, né, nós consumimos bastante peixe, e os peixes, né, por fazerem parte da cadeia alimentar, eles são nossos alimentos, mas também se alimentam, né, de outros organismos que podem, né, de alguma maneira, estarem contaminados e nos contaminar consequentemente. Então, nesse trabalho, foi avaliado também a composição mineral do tecido de alguns peixes, né? Foram escolhidos 6 espécies de peixes, né? E nessas 6 espécies de peixes foi avaliado músculo, brânquias, estômago, fígado, rins e gônadas, né? Dando um total de 31 amostras de peixe. E as variáveis avaliadas foram arsênio, cádmio, cromo, cobre, lítio, manganês, molibdênio, níquel, chumbo, antimônio e selênio. A matriz de dados ela possuiu dimensões de 396 por 8, porque nós pegamos todos os dados, né, dessas 31 amostras de peixes que foram avaliadas, dessas 6 espécies, mas foram 31 amostras, e dentre 31 amostras, cada amostra a gente teve músculo, brânquias, estômago, fígado, rins e gônada, né? Então, e isso em duplicata, dando um total de 396 amostras. Então, pessoal, aqui aparece uma tabela, essa tabela é a tabela de pesos, né, que vai nos ajudar a identificar quais são as variáveis que são mais
que tem maiores pesos na primeira componente principal, na segunda componente principal e na terceira componente principal, né? Então, isso é importante para a gente saber, né, quais são as variáveis responsáveis pelo agrupamento das amostras, né? Então, nós observamos aqui que quanto maior for o valor aqui, tanto positivo quanto negativo, né, dessas variáveis, elas estão impactando. Então, a gente pode observar aqui que o cromo, o níquel, o molibdênio, principalmente o molibdênio, são as variáveis, né, de maior peso, incluindo aqui também o selênio, são as variáveis de maiores pesos em PC1. E aí a gente observa que manganês e lítio têm altos pesos em PC2, né? E cobre e arsênio, altos pesos em PC3. Por isso que essas três componentes principais foram escolhidas nessa análise. Aqui embaixo nós vemos, né, o gráfico de agora à esquerda o gráfico de pesos e à direita o gráfico de scores, né? Nós observamos que as amostras de músculo em vermelhinho, estômago, um triângulo verde, fígado azul, guelras, um quadradinho preto, rins amarelo e as gônadas, um triângulo vazio, né? Circulado de vermelho, mas em branco. Então, nós observamos que as amostras de fígado e rins, né, que são essas amarelas e azuis, elas estão no eixo, né, de PC1 negativo, né, indicando que nesses dois órgãos nós temos maiores concentrações de metais, né, como nós vimos, falamos na tabela, né, PC1, as variáveis, né, que tem maior peso, né, molibdênio, cromo, níquel e selênio. Então, essas quatro variáveis são responsáveis por esse agrupamento, por essas amostras de amarelo e azul estarem posicionadas no eixo negativo de PC1, né, que é algo esperado por esses dois órgãos, né, serem órgãos acumuladores, né, são os rins responsáveis pela filtração, né, então muita parte, uma boa parte desses metais vão ficar retidos nesses órgãos aí. E no eixo positivo de PC1 nós vamos ter os demais órgãos, chamando a atenção da gente aí o estômago, né, que é o verdinho, e as guelras, que são o preto, né? Então, esses dois órgãos, eles estão se separando aí por conta da concentração de manganês e lítio, segundo PC2, que tem um peso maior. Então, esse agrupamento ele é formado por conta desses dois órgãos apresentarem maior concentração desses dois metais. E na base aqui nós vamos ver músculos e gônadas, que possuem baixas concentrações de todos os metais, né? Então, o músculo, né, segundo outros trabalhos já também relatados na literatura, nos músculos a gente não encontra um acúmulo tão grande desses minerais, né? Na sequência, nós vamos falar agora de um outro trabalho que foi da tese de doutorado do professor da UESB, aqui do campus de Conquista, o professor Douglas, que foi aluno do professor Sérgio, e eu colaborei nesse trabalho, né, que consiste na determinação da composição mineral, né, de amostras de arroz consumidas no Brasil, né? Então, foi avaliado nesse trabalho arroz parborizado, arroz branco e arroz integral, num total de 19 amostras. Dessas 19 amostras de arroz,
nós ainda tivemos o arroz cru e arroz cozido de cada uma delas, né? Dobrando, então, portanto, o número de amostras. E assim como foi feito com as amostras de peixe, essas amostras também foram lidas em triplicata, por isso a matriz de dado tem uma dimensão, né, de amostras de 114, totalizando 114. E o número de variáveis que foram usadas nesse trabalho foram 8, né, também metais, cálcio, ferro, magnésio, manganês, sódio, estrôncio, fósforo e zinco. Então, nesse trabalho aqui, né, a importância do arroz é um dos cereais consumidos no Brasil, né, em grande escala, né, ele está na mesa de todos os brasileiros todos os dias, né, então daí a importância de se conhecer essa composição mineral, né, desses diferentes tipos de arroz. E aqui algo diferente aparece que não apareceu nos dois outros trabalhos, que o gráfico que eu falei para vocês, biplot, né? É o gráfico onde o gráfico de score e o gráfico de peso aparecem juntos, né? Então, esses vetores, né, que aparecem aqui são os vetores das variáveis, né, que nós falamos aí no slide anterior, e as amostras, elas estão, né, destacadas como losangos, círculos e quadrados, né? Os losangos são as amostras de arroz integral, o cheio, né, o preto vai ser o arroz integral cru, amostra de arroz integral cru, e o vazio, né, o losango branco, amostras de arroz integral cozido, e assim também vale para os outros, para o arroz branco, cozido e cru, e para o arroz parborizado, cozido e cru. Então, nós observamos que, nesse gráfico, que as amostras de arroz integral, né, elas têm maiores concentrações dos minerais do que as amostras de arroz parborizado e arroz branco, né? E também é uma coisa que já é esperada, porque o arroz integral ele passa por poucas etapas, né, de processamento, né? Então isso faz com que esse arroz ele não perca muito da sua composição mineral, né? Uma coisa também que nos chama a atenção, né, é que o arroz branco ele está aqui no eixo positivo de PC1, nesse primeiro quadrante aí, e que ele se separa das amostras de arroz parborizado por ele possuir maiores concentrações de cálcio, sódio e zinco, enquanto as amostras de arroz parborizado vão possuir maiores concentrações de fósforo, né, potássio, ferro, estrôncio e magnésio, né? Então ele tem maiores concentrações desses elementos. E por fim, eu gostaria aqui de deixar para vocês um artigo de revisão que foi feito por mim e pelo professor Marcos da UESB de Jequié, né? O professor Marcos é um professor que tem uma vasta experiência com quimiometria, né? E nós publicamos esse artigo de revisão, onde a técnica de análise de componentes principais ela é explorada com foco em amostras de alimentos, né? Então, quem tiver interesse de conhecer mais um pouco sobre análise de componentes principais, esse artigo ele é um artigo bastante didático, bastante interessante, eu acho que vai poder ajudar muito cada um de vocês, né? Então, agradeço a participação de todos nesse evento, né? Espero que o curso tenha ajudado, pelo menos minimamente, cada um de vocês entenderem um pouco sobre o que vem a ser a análise de componentes principais, né? Essa análise exploratória,
né, e que vocês possam, a partir disso, né, buscar maiores informações, mais informações para conhecerem mais a técnica. Agradeço também a toda a comissão organizadora do evento, né, na professora Eleni e o professor Robson França, né, que estão à frente do primeiro CONAGAC, né, e sucesso e vida longa ao evento. Né? Um forte abraço a todos e um bom final de semana.